Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. As nossas respostas aqui, lembramos sempre, serão dadas de acordo com os princípios da doutrina espírita. Não pelo nosso saber, pela nossa vontade, não pelo nosso conhecimento. Nós vamos aqui reproduzir situações, respostas que os espíritos passaram através dos livros da codificação. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, enfim, os livros de Kardec e, obviamente, os livros complementares da literatura complementar de autores consagrados, de autores respeitados, de autores conhecidos. Então, as respostas que dermos aqui serão sempre baseadas nos princípios doutrinários. Para tanto, você precisa participar conosco. O nosso telefone fixo, 3386-1400. 3386-1400. O nosso WhatsApp, que é 98486-7633. 98486-7633. Também já estamos ao vivo via Facebook, que você pode participar conosco, pode fazer perguntas, pode sugerir, pode criticar, esteja à vontade para participar conosco. Nós estamos aqui com a intenção de fazer o melhor, mas somos falíveis. Podemos cometer equívocos e eventualmente cometeremos equívocos. Portanto, a sua ajuda, a sua vigilância é muito importante. Eu tenho recebido, durante a semana, recebi vários e-mails, mensagem de WhatsApp, lembrando algumas coisas que a gente fala aqui que não são muito adequadas. E eu agradeço sempre as pessoas que nos alertam sobre isso. Então, por favor, continue nos vigiando, continue nos criticando para que possamos fazer o melhor. E ainda temos o nosso e-mail, através do site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.am.br. Você pode participar conosco, você pode escrever, pode sugerir, pode fazer perguntas, como disse, pode criticar. Fique à vontade para participar conosco. Os nossos convidados hoje, o Djalma Santos, que está aqui conosco, e a nossa Maria de Fátima, como diria o Gerson, a nossa Maria de Fátima Miranda, que está aqui conosco também, para responder a você segundo os princípios da doutrina espírita. E temos aqui algumas questões que ficaram da semana passada, e eu prometi aos nossos amigos que começaria por elas. Então vamos começar aqui pelo nosso amigo Djalma Santos. Djalma, a Sueli, lá do Engenho de Dentro. Ela pergunta: por que quando tem alguém conhecido ou próximo a ela, que vai desencarnar, eu sinto durante uma semana muita dor no coração? Olha, Sueli, existem pessoas que são facilmente impressionáveis. Você deve ser uma dessas pessoas. É como se você tomasse a dor para você. Você passa a sentir a dor das pessoas. Isso não é ruim, é bom. Significa que você é sensível à dor alheia, Você não é indiferente à dor alheia. Mas é necessário ter um pouco de cuidado. É importante que você mantenha um clima mental favorável, não só para essas pessoas, como principalmente para você, para que você não se impressione mais e isso possa causar algum transtorno no campo psíquico. Então é importante, se você nota que uma pessoa está com a doença terminal, próxima da desencarnação, é necessário que possamos orar por essas pessoas, para que elas possam, talvez não tenham condições de serem curadas, mas pelo menos tenha um desencarne normal, um desencarne sereno, sem atribulações. Porque se não fizermos isso, pode causar tribulações, não só nas pessoas que estão sob esse aspecto, como até para nós. Eu já vi pessoas que sofrem mais do que a pessoa que está morrendo. Principalmente se fazer uma visita de última hora. E ficar perto, pode até causar mal a essas pessoas.
devido ao impressionismo. As pessoas se impressionam muito e isso aí não é bom, é um estado psíquico. Você passa para as pessoas o seu estado mental, que no caso é mórbido, né? Então eu acho o seguinte, que é uma coisa boa quanto ao problema da indiferença. Não somos indiferentes, mas é importante que haja uma estrutura espiritual forte, baseada na prece, no recolhimento, no silêncio, para que possamos ajudar realmente essas pessoas. Sueli, me permita aqui também uma parte, tá. né, aqui do Djalma também. É uma espécie, é um tipo de mediunidade, pode ser de pré-cognição, onde você tem conhecimento antecipadamente de alguma coisa que vai acontecer, ou até que pode acontecer. Não necessariamente vai acontecer, mas pode acontecer. É um tipo de mediunidade que não é muito comum. É uma mediunidade até certo ponto rara. Mas é alguém, você é esse alguém que tem essa pré-cognição. Ou até pode ser, Sueli, também um animismo. A partir do momento que você deixa o seu corpo e que você se emancipa, você tem condições, ou pode ter condições, de perceber o mundo espiritual. E aí você ter informações, vou botar aspas na palavra, tá? Privilegiadas. Informação privilegiada hoje é perigoso, né? Mas aqui não, aqui a gente está falando de uma maneira correta. Então, você pode ter essas informações e a partir daí você saber o que vai acontecer. Mesmo que você não possa impedir, claro que não pode, mas como lembrou de Djalma muito bem, é hora de fazermos uma prece, é hora de nos acerenarmos, é hora de nos acalmarmos e a partir daí podermos ajudar aquela pessoa que vai desencarnar e familiares, né, que estão à sua volta e que também, com toda certeza, vão sofrer. Tá bom, Sueli? Sim, por favor. Seria interessante que ela procurasse ler a obra Os Mensageiros do André Luiz, onde nós vamos receber orientações de como funciona essa situação da mediunidade. Se for o caso do animismo, somos nós mesmos agindo por nossa conta própria, né? Mas, quando nós vamos estudar os mensageiros, André Luiz deixa claro que aqueles que saem do mundo espiritual com um comprometimento com a mediunidade, eles vêm para se educar. E o bom uso que nós fazemos, em primeiro lugar, é calçado em Deus, na oração em Jesus. Né? Para que não sejamos instrumento de espíritos galhofeiros, perturbadores, que querem gerar sofrimento e dor. Por exemplo, aquelas pessoas que têm uma mediunidade de conseguir fazer uma leitura do passado do outro, de onde esteve, mais ou menos como. É para aprender a se educar e não sair por aí divulgando as coisas. Tanto aquele que vê adiante quanto aquele que vê o passado, no mínimo precisa educar a palavra e a maneira como se relacionar com o outro. Aproveita então, Miranda, e responde aqui a Thelma, lá, ela está aqui pelo Facebook, ela não botou o bairro, mas pelo Facebook. Existe a mediunidade intuitiva? Pergunta a Thelma. Influencia os espíritos em nosso pensamento? É uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Sim, influenciam a tal ponto que de ordinário é como se eles vos dirigissem. A intuição é justamente essa comunicação pelo pensamento, não é? Lembra um pouco a telepatia, porque intuitivos todos nós somos. Somos filhos de Deus, Deus é espírito, né? E a nossa condição primeira é pensar. Tanto que não existe alguém que consiga parar o pensamento. Aquelas criaturas que estão em estado de perturbação psicológica, tidos na sociedade como loucos, malucos, o Kiga fala justamente isso. Louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão. É um filósofo dinamarquês quando ele diz isso, não é? Então, a intuição somos nós conectados com os outros companheiros espíritos em qualquer que seja a dimensão. E às vezes a criatura está encarnada. O Djalma pode estar encarnado e conversar com alguém mentalmente, sem ser essa simples telepatia, mas alguém lembrar dele e ele receber uma intuição. Quando você lembra de alguém, olha, os nossos companheiros desencarnados, nossos familiares e amigos, muitas das vezes nós nos lembramos deles e acreditamos que somos nós simplesmente que estamos nos conectando com eles. Pode ser qualquer um deles em torno de nós. Então a intuição é o canal primeiro do Filho de Deus se comunicar com o Pai. Grande abraço para todos vocês. A Terezinha lá de Itaguaí, ela mandou uma resposta, uma pergunta na semana passada e já vi aqui no Facebook, colocou a pergunta de novo hoje. Terezinha, a gente vai responder você, tá bom? Mas eu gostaria que vocês me explicassem a pergunta 639 do Livro dos Espíritos. A resposta não se encaixa nos atuais políticos? Aí eu vou pedir a Fátima para ler aqui a questão 639, porque
Você sabe, né, Terezinha? Mas os outros ouvintes não sabem de cor a questão, então para todo mundo saber do que a gente está falando. O mal que cometemos não resulta muitas vezes da posição em que os outros homens nos colocaram? Quais são, neste caso, os mais culpados? A resposta é: o mal recai sobre aquele que foi o seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que os seus semelhantes o colocaram é menos culpado do que aqueles que causaram esse mal, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha provocado. A Terezinha coloca: a resposta não se encaixaria nos atuais políticos? Terezinha, a gente está discutindo essa sua questão aqui já há umas 2 horas, né? Porque semana passada a gente chegou aqui mais cedo e está discutindo essa questão. Realmente você tem razão. Por favor, não vamos entender aqui que estamos julgando ninguém. Não estamos, não é nosso objetivo, não vamos fazer isso, tá? Não vamos criticar nem julgar ninguém, em absoluto. Mas nós somos responsáveis por aquelas pessoas que nós indicamos para um determinado cargo, para uma determinada função, e ela faz aquilo errado, ela comete algum erro naquilo. A gente até costuma brincar, e aí é uma brincadeira, por favor, entenda, né? De cada povo tem o governo que merece, né? Nós elegemos as pessoas que nós achamos que ou nos representariam bem, ou que nos trariam, Terezinha, alguma vantagem. No livro, acho que é o Pão Nosso, o Emmanuel diz que a maioria dos encontros na Terra ainda se dá por interesses egoísticos, por interesses materiais, eu querendo levar alguma vantagem em alguma coisa. Então, eu vou eleger aquele porque é meu amigo, aquele porque é da minha religião, aquele porque prometeu aquilo, e eu só vou fazer isso porque estou pensando também em levar vantagem. Até brinquei com o Djalma aqui antes do programa, dizendo que, né, se um rei o indicasse para ser um senhor feudal e ele fizesse um monte de bobagem lá no feudo, né, na última encarnação, naturalmente que o rei era responsável, porque o indicou, o colocou lá para fazer aquele papel lá, sabendo que ele poderia cometer esse erro. Então, realmente, nós somos sim responsáveis, e como dizem a Luz Espíritos, na questão 639, nós somos responsáveis sim por aquilo que indicamos, por aquilo que fazemos. E lembrando que Jesus disse que a gente pecava até por pensamento. Então, os meus pensamentos também são passíveis de erros, ou de esse tal, né, engano que a gente comete aí sempre. Tá bom, Terezinha? Um abraço. Sim. Alguém que induz outro a suicídio com qualquer tipo de pressão é responsável. Sim, é claro. Quem cometer o suicídio vai ter um atenuante e vai responder, mas os dois têm um nível de responsabilidade. Alguém que induz outro ao aborto. Isso que eu ia colocar. Isso. Alguém que induz outro ao aborto por alguma conveniência, não quer assumir a paternidade, ou então vai demitir por se continuar gestante, quer priorizar só o trabalho daquela criatura, vai sempre haver uma responsabilidade daquele que induz. Mas aquele que cede a indução, no nível qualquer, também vai responder, porque a própria consciência vai exigir isso. Perfeito. Djalma, a Índia, lá de Belfort Roxo. Sou espírita, frequento uma casa espírita. Algumas pessoas dizem que eu sou uma boa médium, mas não respondem o que eu pergunto. Pois algumas coisas têm acontecido comigo, como, por exemplo, sentir respiração, presença de pessoas sentadas na minha cama ou em outras coisas parecidas. E as pessoas, mesmo dizendo que ela é médium, não explicam a ela o que está acontecendo. E ela pergunta: o que eu devo fazer? Além da pergunta: o que está acontecendo? Por que isso acontece? E o que ela deve fazer para, digamos assim, superar isso? Olha, minha querida amiga Índia, da cidade de Belfort Roxo. Esses sinais que você aponta aqui são sinais, sim, de modalidades mediúnicas, não há a menor dúvida, né? Médios são todas as pessoas que sentem, que veem, que têm percepção. Não há necessidade de você ter uma mediunidade aflorada totalmente, mas se você sente que está sendo acompanhado, que ao seu lado tem pessoas, se você sente uma respiração que não é a sua, é porque na realidade você está, assim, tem assim, influências espirituais. Então é necessário que você vá até uma casa espírita,
né, e comunique aos diretores, a pessoa responsável pelo trabalho da casa, comece a frequentar a casa espírita, entra num trabalho de evangelização, assistindo às palestras, assistindo aos trabalhos, e depois de um certo tempo, talvez uns 6 meses, nas casas que eu trabalhei, eram 6 meses desse preparo. Depois, então, você inicia um trabalho de desenvolvimento mediúnico, né? Eu fiquei 15 anos, não aconteceu nada, hein? Sinceramente, não consegui ser médium, mas eu tentei, né? Agora, eu sou médium, não sou médium explícito, mas sou médium. Intuitivo, né? Me desprendo durante o sono, vou a muitos lugares, tem até um livro, Vida Depois da Vida, em que eu conto as minhas experiências astrais, né? Então é interessante você observar isso, que a sua chamada mediunidade está bem aflorada, não há a menor dúvida. Esses sinais são sinais autênticos, de que você está próxima a uma modalidade, ou uma ou mais modalidades mediúnicas. Então, se você se apresentar numa casa, depois de fizer esse trabalho evangélico, você, então, esse período evangélico, você inicia um processo de educação mediúnica, né, de desenvolvimento, e aí, então, sim, serão afloradas as modalidades às quais você estivesse destinado. Ô Índia, se me permita também aqui uma sugestão. Antes de qualquer coisa, estude o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Começando, como disse a Kate aqui anteriormente, né? Começando pelo Livro dos Espíritos. Eu não sei se vocês frequentam uma casa espírita, mas eu não sei com que frequência você estuda, se você estuda a obra kardeciana. Li o Livro dos Espíritos e logo a seguir o Livro dos Médiuns, porque isso vai te ajudar, vai responder inúmeras perguntas que você tem a respeito de mediunidade e vai te ajudar, como lembrou de Djalma, a desenvolver, ou algumas pessoas falam educar a mediunidade, tá? Então, o estudo é fundamental. Valdemir, Jesus nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A doutrina espírita veio nos libertar também dessa dependência do outro, não é? Então, nós precisamos aprender a estudar, para sair desse condicionamento de chegar numa casa espírita e fazer pergunta ao outro e o outro ter que nos responder. Então, a doutrina espírita, com o estudo sistematizado, viabiliza desenvolver o hábito e o gosto pelo estudo. E ler é muito bom, né, Índia? Eu sou um apaixonado por livros, então ler é uma coisa fantástica, abre nossos horizontes assim enormemente. Ô, Djalma, a Thelma Melo, lá de Paraty, ela disse: por aqui não há casa espírita que trabalhe com psicografia. Como isso funciona? É uma primeira pergunta. Ela mandou 2 mensagens aqui. Depois ela disse: quanto à psicografia, sei que a comunicação é de lá para cá. Mas era fazer 11 anos que meu filho desencarnou e eu adoraria receber uma mensagem dele. Então, como funciona essa psicografia e por quê, ou que ela não sabe, o que ela pode fazer para receber uma mensagem do filho? A pergunta aqui da nossa amiga Thelma, lá de Paraty. Olha, minha querida amiga Thelma de Paraty, a psicografia é uma modalidade mediúnica da escrita, né? Da escrita direta, em que você utiliza as mãos, né? As mãos são suas, mas os espíritos, através da força perispiritual do intermediário, ele faz com que suas mãos se movimentem, tomem um lápis e eles direcionam aquilo que eles querem que você coloque no papel. Essa é a parte da psicografia. Você precisa procurar uma casa espírita, informar essa tendência que você tem, né, nessa modalidade mediúnica, né, o que você sente, e aí então você iniciar um processo de desenvolvimento mediúnico. Quanto à comunicação do seu filho, nem sempre isso aí é possível. Eu, por exemplo, a minha mãe morreu só depois de 25 anos é que eu tive uma comunicação. E olha que eu era dirigente espírita, né? Trabalhava com obsessão, e eu não nego não, eu fazia algumas invocações naquela época, eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, né? Eu até que desejava pelo pensamento: mamãe, venha. Agora eu não faço mais isso, com certeza não. E não fazer não é aquela, agora está parecido muito mais do que antes. Isso é interessante isso, né? Então, isso aí deve acontecer naturalmente. Não force a barra, não vá a nenhum centro pedir para que o seu filho venha se manifestar. Então, continue orando por ele, pedindo a Deus para que ele esteja bem, né? Para que ele possa estar desenvolvendo um trabalho do outro lado da vida e que ele possa esperar você com muito carinho, com muita paciência, porque temos que ter paciência para esse encontro, né? Depois da morte. Agora, é interessante que você ore muito por ele, agora sem a pretensão de que ele possa se comunicar de uma hora para outra, quer dizer, de uma forma antecipada. Quando chegar a hora, com absoluta certeza, você terá a resposta do seu filho.
Ô, Thelma, como você lembrou bem, eu estava lembrando a frase do Chico, né? O Chico Xavier, né? O telefone só toca de lá para cá. Não tem como a gente ligar para lá, eu quero falar com o telefone toca. Se tiver condições, a gente se comunica. E a invocação, como lembrou o Djalma aqui, que ele fazia, né, equivocadamente, é muito perigoso porque vai aparecer alguém para falar em nome do seu filho. Com certeza. Né? E alguém para te dar, talvez, notícia ruim, para te assustar, sei lá, para fazer qualquer coisa que não é saudável, não será saudável para você. Então tem esse cuidado. De tanta curiosidade vai exacerbar o animismo do médium. Sim, foi isso. Vai inventar uma história para atender sua vontade. Uhum. Já que você está falando, então responde a Lúcia Teixeira aqui também pelo Facebook. Eu sonhei que estava no médico com minha mãe antes de ontem. E hoje eu tenho que levá-la ao angiologista. O porquê que ela tem essa. Por que eu tenho esses sonhos, essas coisas? Resta saber se a consulta não estava marcada e você esqueceu de alguma forma também, né? Mas enquanto nós desdobramos durante o sono físico, os espíritos que nos assistem, principalmente quando lembramos de orar e no nosso dia a dia buscamos nos afeiçoar a esses benfeitores, eles vêm nos dar as orientações que se fazem mais necessárias. Quando saímos do corpo físico pelo desdobramento, pela emancipação da alma, a lucidez do espírito que nós somos, de repente, nós conseguimos registrar e trazer para o momento de vigília a lembrança daquilo que vivenciamos e alguém nos alertou enquanto estávamos dormindo, aspas. E lembrar, Sônia, nesse caso, Sônia, né, o nome passa aqui tão rápido no Facebook, né, Lúcia, lembrar que o sonho, muitas vezes, a gente chama de restos diurnos. Reminiscências. É uma preocupação minha e, é claro que durante o sono, aquela preocupação, eu fui dormir com aquela preocupação. Você, com certeza, consciente ou não, estava preocupada com a consulta. E, claro, que você pode ter sonhado para lembrar, ou mesmo por uma questão de restos diurno, reminiscências. Suspiro da alma. Né? Suspiro da alma. Né? Então, a gente acaba sonhando. Lembrando que o sonho pode ser também um encontro do espírito. É uma emancipação da alma. Nós, quando dormimos, deixamos o nosso corpo e vamos nos encontrar, nos relacionar com os nossos afins. Daí a necessidade de estarmos bem afinados ou afinizados, né, para termos bons encontros. Porque senão a gente acaba tendo maus encontros, né, Lúcia? Às vezes acontece bastante, a gente sonha com tem um pesadelo. Uma morte temporária, não é? Sim, é uma morte temporária. Eu costumo brincar dizendo que isso é um ensaio para a morte. Exatamente, é um preparo. Né? A gente está ensaiando para a morte. Toda noite a gente ensaia para a morte. Estamos morrendo, digamos assim, morrendo um pouquinho, para ensaiar para a morte. É preciso que a gente então tenha esse cuidado e por isso que a gente recomenda, Lúcia e ouvintes, a prece antes de dormir. O que eu falei aqui um dia desse, ouvindo você. A higiene do sono. Uma pessoa que perguntou aqui que não tinha dificuldade de dormir, eu estava falando da higiene do sono. De um pouco antes, pelo menos uma hora e meia antes de deitar, diminuir as luzes, diminuir o volume, né? Ver uma leitura que te edifique, uma música que te acalma. E a prece é fundamental para que você, ao deixar o corpo, possa continuar a sintonia com os amigos do bem. Tá bom? Nós estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Salve, Dona Regina! Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo Acaba trabalhando. Até o
Não é só meu. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Eu, Valdenir Cruz, o Djalma Santos e a Maria de Fátima Miranda, respondendo às suas questões, feita através do telefone 3386-1400, através do WhatsApp 984867633 e também através do Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro. Basta você entrar lá no site da rádio, radioriodejaneiro.am.br, e você clicar lá no ícone do Facebook. Você pode participar conosco ao vivo diretamente. Aproveitando a você do Facebook, a você do WhatsApp, para te fazer um convite ou te fazer um pedido. A Rádio Rio de Janeiro não pode anunciar uma série de produtos que nos são oferecidos por uma questão de ética, por uma questão de princípios doutrinários espíritas. Então, como a rádio funciona? Como a rádio vive? Nós temos 40 funcionários que temos que pagar 13º, encargos sociais, e graças a Deus não tem um centavo atrasado com nada. Mas a gente funciona, a gente vive com doações. Nós temos um clube da fraternidade, pessoas que nos ajudam a manter a rádio. E aí eu faço um convite a você, se associe ao clube da fraternidade. Entre lá no site da rádio e inscreva-se. Nós mandaremos para você um boleto para que você possa contribuir mensalmente para que a rádio mantenha esse programa no ar. Esse que nós estamos fazendo e muitos outros programas espíritas da rádio são mantidos pelo Clube da Fraternidade. E aí eu convido a você, venha participar conosco, venha ajudar na divulgação dos ensinamentos do Cristo. Talvez você não tenha a possibilidade de ter um microfone, né, como nós temos aqui, mas tenha a possibilidade de ajudar, contribuindo para que nós façamos isso. Nós aqui, eu, Djalma, Maria de Fátima e todos os demais apresentadores aqui, via de regra, somos voluntários. Trabalhamos aqui para a divulgação da doutrina do Cristo. Mas precisamos da sua ajuda. Então, entre lá no site da rádio, que é radioriodejaneiro.am.br, e entre no Clube da Fraternidade. Tem uma fichinha lá que você pode preencher. Não esqueça de colocar seu CPF, porque para mandarmos um boleto precisamos do CPF, lembrando até os já contribuintes, os já participantes do Clube da Fraternidade, que não colocaram ainda, não atualizaram o seu CPF, por favor, entre em contato conosco para atualizar, porque nós precisamos colocar o CPF em todos os boletos a partir do dia 28 agora deste mês. Então os bancos não aceitarão mais boletos sem CPF. Por isso, basta você nos ligar, tá? Que a gente vai com toda certeza atualizar seu cadastro, e você que está se cadastrando, nós vamos mandar para você um boleto para você participar conosco, tá bom? Um grande abraço para você. Aí voltando aqui às perguntas, que ainda tem duas da semana passada que nós vamos responder agora. Me permita, Augusto, responder aqui a sua primeira. Augusto de Irajá. Ele diz que é uma pessoa que hipnotiza muita gente. Hipnotiza as pessoas há muitos anos. E se isso é possível ou é uma farsa? Isso é possível, Augusto. É claro que nem todas as pessoas são hipnotizáveis, né? Existe um percentual, segundo algumas pesquisas, cerca de 5%. É um número muito pouco, muito pequeno. Mas segundo algumas pesquisas, 5% são absolutamente não hipnotizáveis. E quando nós falamos em hipnotização... Eu sou uma dessas pessoas. Pois é. Eu fui testado 2 vezes e não... O Djalma está dizendo aqui que ele é uma das pessoas, né? Talvez eu seja uma outra. O hipnotizador, na época, mandou subir várias pessoas ao palco, e quando eu me ofereci isso para você, não. Então, isso é possível sim, Augusto. E claro que existem vários níveis de hipnose. Isso é uma coisa também que a gente precisa ter em mente. Quando você está muito focado no programa de televisão, você está hipnotizado. Né? Alguém fala do teu lado alguma coisa e você não escuta. Você está tão focado naquilo ali que aquilo chamou tanto a sua atenção que você acabou se hipnotizando. É uma auto-hipnose, ou uma hipnose por um instrumento, aparelho eletrônico. Isso pode acontecer. Mas a gente faz isso, por exemplo, em consultório.
psicológico. Muitos psicólogos trabalham com hipnoterapia, que é uma hipnose para descobrir, não é para resolver. É uma hipnose para descobrir a causa de alguns problemas das pessoas. E uma vez descoberta, ela traz aquilo para o consciente e ela vai trabalhar aquilo. Não é para dizer, quando você acordar, você não vai sentir mais nada disso. Não é por aí. Até porque a hipnose terapêutica não tira ninguém, não tira a consciência de ninguém. As pessoas permanecem conscientes. Essa hipnose que você fala é muito hipnose de palco. Aquela pessoa que está lá no palco e faz qualquer coisa que o hipnotizador mandar. Uma espécie de comando mental de uma pessoa sobre outra. Exatamente. Uma mente muito forte, ela consegue dominar a outra mentalmente. E isso é possível, sim, não é uma farsa, mas em alguns casos, Augusto, até a gente conhece, também faz, né? Do hipnotizador contratar algumas pessoas, combinar com as pessoas para fazer isso. É uma coisa que, infelizmente, a gente conhece. Mas que é possível sim. O Henrique lá de São Gonçalo, Djalma, diz aqui: a doutrina espírita veio para dar a última palavra ou haverá outra revelação? A que Kardec traria, por exemplo, quando reencarnado? Olha, meu querido amigo Henrique, da cidade de São Gonçalo, em Niterói. A doutrina espírita não veio para dar a última palavra. Porque se viesse dar a última palavra, iria contrariar até a posição do Cristo. Porque o Cristo veio e depois veio o Espiritismo. Eis que vos mandarei um Consolador. Então, depois das palavras do Cristo, depois do Evangelho de Jesus, surgiu o Espiritismo. Numa prova que o Evangelho sozinho não era a última palavra. Então a doutrina do Consolador não é a última palavra, mas é a doutrina que fornece maiores informações no momento, na época atual, para que as pessoas possam se esclarecer a respeito da vida e da morte. Né? Pelo menos pelo que sabemos, a maioria das religiões param na morte. Nós vamos além dela. Eu disse certa vez isso para um companheiro que jogava bola comigo do salão e era religioso, né? Líder de uma igreja, muito amigo meu até hoje. Agora não jogamos mais bola, que estamos idosos, mas ele saiu jogando de Djalma, ele se entende tão bem. O que há entre nós? Qual é a diferença? Quer dizer que o senhor vai até a morte, eu vou além dela. O senhor para e eu continuo. Mas ele riu, achou graça. Realmente eu não gosto desse assunto. Confessou para mim que não gostasse da morte. Então o Espiritismo não tem medo dos assuntos. Não tem medo dos mistérios, não tem medo dos enigmas. Para nós não existe mistério nem enigmas. Eu digo até sempre o seguinte: Kardec abriu a arca dos tesouros imortais e disse: podem se completar com todos os ensinamentos da vida e da morte. Perfeito. Ô Henrique, eu sugiro a você que consulte o livro do evangelista João, capítulo 14. Ele vai te esclarecer a respeito desse assunto um pouco mais. É quando Jesus promete lá que nos mandaria, ou pediria ao Pai que nos mandasse um Consolador prometido. E que este Consolador ficaria conosco para sempre. Que nos esclareceriam uma porção de coisas. E que nos lembrariam outras coisas que o próprio Jesus tinha ensinado e que nós esquecemos, ou esqueceríamos, quando Jesus menciona isso lá. Então, a revelação que nós conhecemos, Henrique, é a doutrina espírita. O Kardec, se voltar, quando voltar, se for o caso, ele não vai trazer uma nova revelação. Ele vai, fortalecer, como fortaleceu o Chico, o André Luiz, o Divaldo, sim, a Ivone Miranda, a Ivone Pereira, dando continuidade ao trabalho de Kardec. A doutrina, diz Kardec, ela é dinâmica, ela não está completa, fechada, mas até hoje ela só vai abrindo novos horizontes e a ciência vem aos poucos cientificando ou certificando-se de que Kardec, comprovando tudo aquilo que os espíritos trouxeram a Kardec. Valdeni, em cima do que você falou, seria interessante, ele pode pegar o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. No item 3, Kardec vai falar do Consolador prometido, e ele pega esse texto que você fez referência.
Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Exatamente. Isso são palavras de Jesus a João. Agora, o que é uma revelação? São esses naipes de conhecimento que vão chegando gradativamente. Quando nós vamos estudar sobre as revelações no livro A Gênese com Kardec, ele diz que existem os reveladores. O professor na sala de aula para um aluno, ele é um revelador. Agora, essa grande revelação que é a doutrina espírita, descortina para o ser espiritual, para o ser imortal, a sua jornada de filho de Deus. Mais do que isso é o quê? Só vivenciar. Perfeito. Djalma, a Eledir, lá de Engenho Novo. A Eledir ou o Eledir? Eu não sei aqui, o nome é comum, né? Então, não sei se é homem ou mulher. Até porque a foto aqui está dos dois, então eu não vou definir. Ela pergunta, ou ele, a obsessão pode ser uma prova ou é uma expiação? A obsessão? É, a obsessão. Olha, a obsessão, como é o nome dela, por favor? É Eledir. Ô, minha querida Eledir, a obsessão, na realidade, é uma simbiose espiritual. Por muito tempo, a obsessão passou simplesmente, eu trabalhava com obsessão, como sendo uma mania de vingança, uma pressão de um espírito sobre outro, tem uma série de... Mas, atualmente, a obsessão é definida como sendo uma simbiose espiritual, quer dizer, é uma participação dupla. Quer dizer, uma estrada de via dupla. Quer dizer, existe o obsessor, existe a vítima. Mas a vítima, de alguma forma, ela coopera com o obsessor. Essa que é a verdade. Consciente ou inconscientemente, ela coopera. Ela fornece meios para que o espírito possa permanecer ao lado dela. Tanto que o maior número de obsessores se dá pela afinidade. Por exemplo, o alcoólatra procura o alcoólatra, o viciado em droga procura o viciado em droga, o violento procura o violento. Agora, existem casos particulares, exceções nesse caso, de espíritos que não gostam de determinada pessoa, porque ela é religiosa e tal, então ele pode perseguir. Mas isso é raro. De um modo geral, o que existe, vamos usar uma palavra aqui bem comum, o que existe é uma parceria. Nós precisamos evitar essa parceria. Essa que é a grande verdade. Agora, não é de maneira alguma uma expiação. Com certeza não. O que a gente pode lembrar, Eledir, é que nós cometemos muitos erros ao longo de toda a nossa jornada. Se hoje, com todo o conhecimento espírita, com todo o conhecimento cristão, nós ainda cometemos erros, você imagina que... Vou usar a primeira pessoa, tá? Para não te incluir nesse time, tá, Eledir? Né? Mas se eu hoje cometo tantos erros, imagine o que eu fiz a reencarnação passada, na outra ou nas outras. Naturalmente que eu fiz muitas coisas erradas. Por consequência, Eledir, conquistei, me permita aqui o verbo, conquistei muitos inimigos. E esses inimigos, obviamente, me vendo agora num estágio diferente, querendo acertar, eles vão estar perto de mim. Não, você me prejudicou, você me fez mal, você fez isso, você fez aquilo. Então, e agora quer dar uma de santinho? Às vezes eles falam isso pra gente na mesa mediúnica. E aí é claro que eles vão estar próximo de nós. Mas o Djalma tem toda a razão quando fala da afinidade. É uma afinidade que nós criamos com esses amigos, com esses irmãos, que vêm nos cobrar, nos lembrar. Mesmo que a pessoa traga realmente esses atavios, essas dificuldades, essas aversões e essas antipatias, se o comportamento dele atual for um comportamento ético, um comportamento pleno, voltado para o bem, eles não terão força sobre ele. Com absoluta certeza, não terão condições nem de se aproximar. Com certeza. Valdeni, sim. Além de estudar no Livro dos Médios, ela pode procurar no Livro dos Médios, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando Kardec vai fazer o prefácio para da prece pelos obsidiados, ele já começa repetindo um trecho que está lá no Livro dos Médios. Uhum. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres diversos. Aí fica para você ler o prefácio, que é o item 81 do capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Agora, o que é que acontece? Existem vários níveis de obsessão. Existe a simples, que é a auto-obsessão, quando nós, pela invigilância, abrimos a porta. Tem a subjugação, tem a fascinação, tem a possessão, não é? Tem o monodeísmo, né? Isso. Yeah. E nós vamos refletir o seguinte:
toda expiação é uma prova. Kardec deixa isso claro para nós. Mas nem toda prova é expiação. Dr. Bezerra de Menezes e o filho dele sofreram assédio de um espírito, né? O filho dele entrou num processo de enfermidade mental, por conta dessa simbiose que Djalma explicou tão bem. Mas o espírito, conversando com ele, numa das reuniões mediúnicas da FEB, falou para ele que Dr. Bezerra e o filho haviam agido muito mal com ele na encarnação anterior. Com o Dr. Bezerra ele não podia mais, por causa da ascendência moral. Mas com o filho dele, ele podia. Então, para Dr. Bezerra de Menezes, foi uma prova lidar com o assédio daquele espírito. Para o filho dele, foi a expiação, foi a reparação, por conta de ainda estar moralmente no nível que permitiu essa simbiose. Perfeito. Miranda, aproveita e responde aqui o Luiz Cláudio Balbi. Ele faz a pergunta pelo Facebook. Existe cirurgia mediúnica à luz da doutrina espírita? Sim, nós vamos responder, mas depois queremos ouvir o Djalma sobre isso, que ele também explica muito bem. Todos, a cirurgia... todos podemos participar, Não é? né? É um debate aqui, é uma Isso. coisa dinâmica, todo mundo participando. A cirurgia mediúnica, ela existe, a prova é que existem médios de cura. A única coisa que a doutrina espírita não nos orienta é incisão, quer dizer, é corte, cirurgia com corte. Não existe nenhum centro espírita que receba da espiritualidade e orientação de levar um paciente para uma maca e fazer uma cirurgia com corte para operar qualquer coisa. Agora, mais importante do que um bisturi de um médico encarnado atuando de um médico desencarnado atuando pelo encarnado, é o bisturi invisível do Dr. Bezerra de Menezes. Quantos de nós entramos numa casa espírita e nem sabemos que sofremos uma cirurgia espiritual? Não é? Então a cirurgia espiritual, ela existe, ela é real. O médio de cura, ele existe, ele é preparado, ele vem com toda uma estrutura perispiritual e física elaborada para desenvolver essa faculdade. Agora, a doutrina espírita não orienta, não nos dá nenhuma ideia de que devemos colocar uma cirurgia com corte. O Zé Arigó, um médio de cura muito famoso, ele operava com canivete enferrujado, mas não era dentro de uma instituição espírita orientado pela doutrina espírita. Era um excelente médio de cura. Ofereceu a Chico uma cirurgia. E o Chico falou, não adianta, meu filho, porque é uma necessidade minha drenar no corpo físico algumas mazelas. Você vai curar o olho e a mazela vai brotar no outro lugar. Então a cirurgia espiritual, ela acontece, a cirurgia mediúnica também. Agora, a cirurgia mediúnica com corte na casa espírita não é orientada. Djalma, você quer falar alguma coisa? Por favor. Eu vou citar o livro Fonte Viva, do Emmanuel, quando ele fala de curas. E ele deixa uma frase interessante disso: o comprimido ajuda e a injeção melhora, mas os verdadeiros males partem do coração. Então, hoje, nos dias de hoje, muitas casas espíritas trabalham com cirurgia mediúnica, né? O Frei Luiz, o Tupiara, quase todos os centros. E nós conhecemos, né, doutores como o Dr. Fritz, o Dr. Herman, né, o Dr. Baltazar, vários médicos, né, que estavam, o Dr. Belo, aqui no centro da cidade, fui fazendo a palestra lá na casa, que é onde ele trabalha. Então são cirurgiões desencarnados, né, que fazem essa cirurgia. Mas o paciente precisa estar preparado, é interessante observar isso. Nem todas as pessoas conseguem assim esse benefício, né? É necessário que a pessoa esteja preparada e que tenha um merecimento para isso. O importante, eu volto ao Emmanuel, é necessário preparar o coração. É muito importante preparar o coração. Estive lá nessa casa do Dr. Belo, fui examinado por uma equipe, dessa equipe de exercício turístico, e disseram para mim, João, olha, nós não vamos sanar as suas dificuldades, não. Mas vamos fazer melhor. Né? Parece que foi o Dr. Belo disse para mim. Eu nem tinha pedido essa consulta. Eu fiz a palestra, terminou a palestra e me disseram, estou aguardando você no visível. Eles me colocaram, não digo a força, mas compulsado, né? Mas nós vamos fazer melhor, vamos dar a você qualidade de vida na sua velhice. Veja bem como é que é importante isso. Qualidade, o que é qualidade de vida? Você se alimentar bem, dormir bem, respirar bem, andar bem. E é o que está me acontecendo aos 82 anos, que completei agora no dia 16. Então é muito importante você ter condições, você ter qualidade de vida, para que você continue trabalhando. Isso é importante, trabalhando, tá? E o resto fica por conta da vida, normalmente. Valdemir,
Nós temos um companheiro aqui na rádio, o Paulo Guedes, né, que ele dirige uma instituição e acontecem cirurgias mediúnicas. Tivemos a oportunidade de fazer parte, acompanhando uma amiga nossa que estava em tratamento lá. Mas não acontece corte físico. A cirurgia mediúnica necessariamente não precisa de cortar a pele, extirpar nada. Existem médios que trabalham assim. Existem espíritos também, como o Dr. Frides e foi o caso de Zé Arigó. Agora, dentro da casa espírita, nunca tivemos compreensão de que a doutrina nos orienta a fazer cirurgia mediúnica com corte. Mas com assistência espiritual e sem corte biológico, acontece diariamente. Até porque, para a gente fechar esse assunto aqui, está acabando o tempo aqui, mas lembrando aqui o Hernani Guimarães Andrade, um estudioso da doutrina espírita. Reza forte. É dizer que o perispírito é o modelo organizador biológico. É a forma que dá forma ao corpo. E que deságua nas novas reencarnações aquilo que você fez de errado. Perfeito. Então, numa cirurgia mediúnica, o que acontece, Luiz e ouvintes, é uma cirurgia perispiritual. Exatamente. É uma cirurgia no perispírito. Para que ele possa passar para o corpo as novidades que foram alteradas, né? E aí, uma vez consertada a forma vai melhorar. Com né? certeza. Se eu desamassar uma forma que eu faço bolo, meu bolo não vai sair torto. Então, essa é a cirurgia. Por isso não há necessidade do corte físico. Há uma necessidade do trabalho perispiritual. E o trabalho todo é fluídico, né? Tem que verificar isso também. E como sabemos, o perispírito é plástico, né? É fluídico, ele está sujeito a todas essas modificações perfeitamente. Quando os espíritos mostram lá a licantropia, por exemplo, o André Luiz chega a mostrar isso, o perispírito se transformando num lobo, né? Pegando, digamos assim, adquirindo a forma de um lobo. Porque ele é plástico, ele pode se modificar. É um excesso de materialização. Os espíritos podem trabalhar com isso sim, tá bom? Só para a última pergunta aqui, para a gente não deixar sem resposta aqui, a nossa amiga que não se identificou, não sei se ela não quis, mas tudo bem. Final 10 aqui do telefone. Disse, há alguns anos, aí eu vou me permitir responder essa, tá? Há alguns anos fui traída pelo meu cônjuge. Resolvi perdoá-lo. E estamos juntos até hoje. Só que não o perdoei. E ainda me sinto mal e faço julgamentos dele. Como consigo superar essa situação? Minha amiga, eu acho que você não só não perdoou o seu cônjuge, mas principalmente você não se perdoou. Não esqueceu também, né? Esqueceu. E você está se colocando como culpada, me permita a palavra que eu não gosto nem dessa palavra, mas está se colocando como culpada de um erro que alguém cometeu. E aí me permita lembrar aqui uma frase da Joana de Ângeles. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, num processo desse, minha amiga, quem cometeu o erro foi quem traiu, não foi quem foi traído. Então, você não tem que perdoá-lo, porque o erro é dele, ele vai ter que responder por isso. Que você perdoando ou não, ele vai ter que responder. Ele não vai ficar isento da responsabilidade, uma vez que você o perdoe. O que você precisa é se perdoar, é se conhecer. E aí a questão 919 pode te ajudar bastante. 919 do Livro dos Espíritos pode te ajudar bastante. E uma coisa que pode te ajudar é um processo terapêutico. Num processo terapêutico você vai ajudar, ou o terapeuta vai te ajudar a se conhecer um pouco melhor, a ver seus sentimentos, por que você não perdoou. Você não perdoou só ele? Ou você tem dificuldade de perdoar? Algumas pessoas têm uma dificuldade enorme de perdoar. E quando não perdoa ao outro, não perdoa a si mesmo. E se você me permite, é o seguinte, o perdão é muito melhor para quem perdoa. Sim, com toda certeza. Quem perdoa retira de sobre os ombros um peso difícil de carregar. Anda curvada. Né? Toneladas. É duro isso. Né? Então, minha amiga, procure se perdoar. Porque o perdão ao seu companheiro lá, você não pode fazer. Porque você não pode tirar a responsabilidade dele. E o erro é dele, não é seu. Que bom que foi ele que fez, não foi você.
né? Porque senão a sua responsabilidade teria sido muito maior. Então, O Chico dizia muito isso, né? É preferível ser a vítima sim, do claro. que ser o agressor. Do que ser o algoz, obviamente. Então a gente tem esse cuidado, tá? E se você quiser, você pode escrever, eu não sei, o e-mail que está na minha cabeça aqui é do Ouvindo Você, tá? O programa que eu faço aqui é sextas-feiras, né? Ouvindo Você, @radioriodejaneiro.am.br. E aí eu te mando uma relação de terapeutas, de nossa confiança, terapeutas espíritas, que podem, além da terapia, também privilegiar, não seria o caso, mas observar, respeitar esse lado seu espiritual também, tá bom? Nós estamos fechando aqui o nosso tempo. Mais uma vez quero agradecer aqui ao nosso amigo Djalma, que vem aqui se prontificar a nos ajudar aqui com seus conhecimentos, com seu trabalho. A Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, também tem Vasconcelos, que alguém perguntou um dia nome desse aqui. de juíza, nome comprido é nome de juíza. Alguém perguntou, é Miranda Vasconcelos? Eu falei, não sei, agora já sabendo. O Gerson me chamava de Miranda Vasconcelos. Miranda Vasconcelos, muito obrigado. Hoje, o Michel, ele na técnica hoje, muito obrigado, né? A Sheilinha lá nos telefones também, obrigado. E muito obrigado a você por ter estado conosco. Lembrando que os nossos ouvintes do Facebook, eu vou responder depois pessoalmente, e do WhatsApp, que eu não respondi hoje, na semana que vem, a gente começa por vocês, tá bom? Um grande abraço e até no nosso próximo programa, se Deus quiser. Mas um companheiro foi o Chico.